Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a ascensão do Senhor é o que a igreja celebra hoje, esta solenidade linda que nos fala da subida de Jesus aos céus. E para começar a nossa reflexão, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a igreja, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois na ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto de vós. E tendo ele nos precedido como cabeça, nos chama para a glória como membros do seu corpo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu irmão e minha irmã, as leituras de hoje nos ajudam a celebrar esta solenidade. A primeira é retirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 11, que justamente trata da ascensão do Senhor, dos finalmente de Jesus com os seus discípulos. É como que a continuação do evangelho do próprio Lucas, né? Ele termina o evangelho na ascensão e começa também na ascensão do Senhor, o livro de Atos dos Apóstolos, né? Agora, os Atos da Igreja. O Salmo, então, é que nos recorda: por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Sim, é um salmo de louvor, um salmo de glória, um salmo de ida também ao templo, para que assim celebrem, né, a Jerusalém, celebre a presença de Deus no meio do povo de Israel. A segunda leitura é São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao 23, quando Paulo diz assim, que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, nos dê um espírito de, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. É a pequena introdução deste trecho, que a gente vai poder refletir também daqui a pouco. Vamos então ouvir o Santo Evangelho da missa desta solenidade, neste ano B, inclusive o ano que refletimos o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, ou conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava por meio de sinais que acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, então ouvimos assim o Santo Evangelho deste dia, deste domingo, em que o evangelista ou a comunidade que escreveu, porque esse trecho não é propriamente de São Marcos, ele está no Evangelho de São Marcos, mas segundo os nossos estudiosos, exegetas, os estudiosos da Bíblia, eles dizem que é um acréscimo, então, da comunidade para uma conclusão melhor do Evangelho, porque Marcos ele deixa como que um corte. Jesus ressuscita e as pessoas, os discípulos, ficaram ainda com medo, né?
daquele fato, daquela ressurreição, e também ainda medo das perseguições, podemos dizer assim, né? Diante do espanto do ressuscitado, porque o túmulo estava vazio e o Senhor havia ressuscitado. Agora, então, este autor, ele conclui com alguns versículos anteriores, começando do versículo 9, e aqui nós vemos do versículo 15 ao versículo 20 esta conclusão, para assim celebrarmos, porque a intenção da igreja quando se coloca o evangelho na liturgia é para aquele mistério próprio, não é para fazermos assim um estudo bíblico na liturgia, não, é para celebrarmos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a ação enquanto viveu neste mundo, para que também a igreja sinta no hoje de sua história tudo o que Jesus realizou, e o Espírito Santo vai nos movendo cada vez mais para sermos filhos de Deus em Jesus Cristo, nele, no Espírito Santo. Inclusive, no próximo domingo, vamos celebrar Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, quando a igreja inaugura, assim, o anúncio, o querigma da boa nova do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje celebramos esta ascensão. Mas o que é celebrar a ascensão? É celebrar o homem em Deus. É celebrar que Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, aquele Deus que desceu e veio habitar em nós, na humanidade, levou em si a humanidade que ele assumiu para o Pai. Ele levou-nos para Deus. Inaugurou assim um reino agora, onde nós também, filhos no Filho, podemos participar. Jesus inaugura o reino do amor. Jesus inaugura a nova morada, a morada do lado de Deus. Sim, o Evangelho diz que ele foi para a direita de Deus. O que quer dizer? Que ele está honrado. Quem senta à direita do rei é honrado pelo rei. Ele tem o poder que o rei lhe dá. Ele tem a glória do Pai. Ele é igual ao Pai. Então, ele é aquele que, com o Espírito Santo, é uno com o Pai. Então, é assim. E por que ele foi envolvido em nuvens? Para nos dizer que ele está na glória de Deus. Nós ouvimos isso em Atos dos Apóstolos, quando o Lucas, o evangelista Lucas, que escreve também Atos, vai falar, né, no meu primeiro livro, ó Teófilo, aqui as citações, neste versículo aí de 1 a 11, do primeiro capítulo de Atos, você pode encontrar. E aí Lucas diz, no primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes a ordem: não vos afastei de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Abrindo aqui um parênteses nessa leitura, veja que os discípulos ainda estão apegados a uma realização terrena, ao reino de Israel, do rei Davi, de Salomão, da glória do reino de Israel. Porque depois que Israel foi trucidado nos momentos em que sofreu exílio pelos povos invasores e naquele momento por Roma, então eles ainda, os judeus, mantinham a esperança de uma libertação na terra, como ainda hoje há muitos que pensam que o reino se dará aqui nesta terra. E assim, né, eles pensam que o reino de Israel seria restaurado por Jesus, mas Jesus diz, olha, não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou para sua própria autoridade, com sua própria autoridade, perdão, mas recebereis o poder do Espírito Santo. Olha a promessa, recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuaram olhando para o céu. Veja só, eles viram Jesus ser elevado. É a festa que celebramos hoje. Jesus assim conclui a sua missão. Os 40 dias que Lucas fala aqui é o tempo necessário. Vamos lembrar.
40 dias foi o tempo em que choveu no dilúvio, né? Naquela simbologia do dilúvio no Antigo Testamento. 40 também foi o número dos anos que Israel passou no Egito, do Egito até a Terra Prometida, passou no deserto, né? E se repete muito o número 40 no Antigo Testamento. 40 dias também foi a tentação de Jesus. 40 dias agora é o tempo da presença do Cristo ressuscitado, de Jesus ressuscitado, até a sua subida aos céus. Então é o tempo necessário para que ele mostre a sua presença viva e os discípulos sintam fortificados pela presença ressuscitada de Cristo. O Cristo que havia sido crucificado é o mesmo Cristo que é ressuscitado. O ressuscitado é o mesmo que fora crucificado. Então, Jesus diz, olha, recebereis o poder do Espírito Santo e descerá sobre vós, e que descerá sobre vós, para ser minhas testemunhas em Jerusalém, ou seja, ali onde eles estavam, na Cidade Santa, começando por ali, em toda a Judéia, se espalhando pelo reino da Judéia, na Samaria, vai ao norte, e até os confins da terra, a todos os lugares, e, portanto, a nós também no dia de hoje. Depois disso, Jesus foi levado ao céu, já dissemos, uma nuvem encobriu, de forma que os olhos não podiam mais ver. Aí os apóstolos continuaram olhando para o céu. Enquanto Jesus subia, apareceram então 2 homens vestidos de branco, ou seja, anjos, que eles disseram, homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Este Jesus que foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Então esta é a primeira leitura que ouvimos assim na Santa Missa, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E nos dá esse testemunho bonito da presença de Cristo ressuscitado com os discípulos, que deu-lhes instruções para que eles mantivessem a esperança, para que ficassem em Jerusalém esperando a realização, esperando o Espírito Santo. E agora os anjos dizem, olha, não fiquem olhando para cima, ele vai voltar. Então a esperança cristã que nós hoje celebramos nesta festa, nesta solenidade da Ascensão, é a esperança da volta de Cristo. O Cristo vai voltar. Ele foi, mas ele virá. Ele levou a nossa humanidade para vir buscar toda a humanidade que participará da glória de Deus. Sim, toda a humanidade que será salva. Quem será salvo? Deus que decidirá. Todos nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. Cristo, aquele que é o Redentor, que se entregou em nosso lugar pelos nossos pecados, nos redimiu. E agora nós já somos assim santificados pelo Espírito Santo. A partir do nosso batismo, vivemos a santificação de cada dia quando vivemos os mandamentos, participamos dos sacramentos, vivemos uma vida de santidade, buscando, apesar dos nossos pecados e fraquezas, a grandeza de Deus em nós, que é a graça. O nosso pecado é a pequenez nossa e oferecemos isso a Deus e Ele nos perdoa e Ele nos dá a graça de fazermos o bem. Somos pecadores, temos muitas incoerências, das grandes às pequenas, mas Deus nos assumiu e nos quer elevar. Jesus se elevou, foi às alturas, para que nós, de nossa pequenez, também nos elevemos à dignidade de filhos e vivamos uma vida digna. Subamos um pouquinho, estejamos na presença do Senhor, não fiquemos presos em nossos lamúrios, em nosso passado, nossos pecados. Busquemos estar na presença do Senhor Jesus, que subiu e está diante de Deus. Busquemos estar na glória de Deus. A nuvem que Jesus subiu e escondeu o Senhor, digamos assim, é a glória de Deus. E nós podemos participar dessa nuvem aqui na terra, na glória de Deus, na presença santificadora do Espírito Santo. Nós podemos renunciar ao pecado? Sim, nós já fizemos isso no batismo e precisamos renovar sempre. Por isso, na liturgia da Páscoa, nós renovamos as promessas batismais. Quando participamos do sacramento do batismo também, os padrinhos, madrinhas, os pais e mães dessas crianças renovam as promessas batismais. Todos nós da comunidade cristã precisamos o tempo todo renovar a nossa fé. Por isso que em toda a Eucaristia Dominical, principalmente nas solenidades, nós professamos a fé, como que renovamos aquilo que já acreditamos, dizendo sempre, creio em Deus Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. Precisamos estar nessa presença, que é o significado da nuvem, isso é a presença divina, é a glória de Deus em nós. Ele nos assume, a nuvem que fica nas alturas vem e desce em nós, para que nós estejamos na presença dele. Então, é isso, meu irmão e minha irmã. E o Salmo, como já dissemos o Salmo 46, o refrão que diz,
Por entre aclamações Deus se levou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. A trombeta é um sinal de que alguém vem chegando, de algo que está acontecendo, e é um sinal também para que nós nos recordemos que precisamos manter a vigilância e a fidelidade ao Senhor. Por entre aclamações Deus se levou. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei, porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Então Jesus participa agora do trono glorioso de Deus. Ele, com o Pai e o Espírito Santo, é um só Deus. Três pessoas, né? São três pessoas que são um só Deus. Um só Deus que nos ama, praticamente assim, mostrando de três provas de amar. A prova de amor do Pai Criador, a prova de amor do Filho Redentor, a prova de amor deste Espírito Santificador. Um amor total que, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, nos ama plenamente, inteiramente. A segunda leitura nós já ouvimos um pouco, e mais agora do versículo 20 em diante, continuando o que já lemos no início deste vídeo, você pode retornar um pouco. Então, você vê, ele manifestou sua força em Cristo, ou seja, Deus, que nos deu o Espírito Santo, que nos deu Jesus Cristo, manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à direita dos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania e qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Ou seja, toda a glória de Deus está em Cristo Jesus. Cristo Jesus tem do Pai a glória. Por isso que Jesus falava tanto no Evangelho, esses dias, no Evangelho de João, o Pai me glorificará. Então, ele é glorificado, ele foi glorificado. Nós nos preparamos esses dias todos. No Evangelho de João, durante a semana, durante a Santa Ceia, Jesus falou aos discípulos da sua glória, do que ele iria realizar, do Espírito Santo que viria. Então, agora nós já entendemos e Paulo ratifica isso. Assim, ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja. Veja só, Cristo é a cabeça da igreja. Lembremos da oração da coleta de hoje. Olha o que nos diz a Deus. Fazei-nos exultar de santa alegria e fervorosa ação de graças, pois a ascensão de Cristo, vosso Filho, nossa humanidade foi elevada junto a vós, e tendo ele precedido como cabeça, nos chama para a glória como membro do seu corpo. Sim, ele é a cabeça da igreja e nós somos os membros, né, como cabeça da igreja, que é seu corpo. A igreja é corpo de Cristo. Você, eu, todos nós, desde o Papa até aquele que está sendo batizado agora, é membro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E até alguns teólogos dizem que a igreja se estende para além dos muros dela. Sim, porque a graça de Deus é tão grande que toda a humanidade pode se dizer filha de Deus. Até os que ainda não creem em Deus são agraciados pelas bênçãos de Deus, pelo dom da vida, pela boa atitude que faz. Mas ainda precisa o Evangelho se propagar, a boa nova, para que todos sejam batizados, como nos disse o Santo Evangelho. Todo aquele que for batizado, né, será salvo. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. A condenação está em não crer no amor de Deus. A condenação está em não realizar as obras do Filho. A condenação está em se afastar de Deus. Todos nós que somos batizados precisamos então ser sinais. E olha, temos que assumir, se muitas vezes os cristãos, nossos irmãos, não estão vivendo, ou outros ainda não vivem a palavra, é porque ainda falta o nosso testemunho. Precisamos então nos converter. E os sinais que acompanharão, Jesus prometeu aos seus discípulos, né? Os sinais que acompanharão os discípulos de Jesus seriam então até, olha, expulsarão demônios, ou seja, o mal seria expurgado. Sim, as coisas espirituais, o diabo, Satanás, aquilo que existe, sim, e a igreja pratica nos seus exorcismos, mas que deve ser bem pensado quando se vai falar em exorcismo, porque tem gente que está agora tudo, né, se pensa na possessão demoníaca, não é assim, não é coisa de cinema, é algo sério, mas se expurga todo o mal, inclusive o mal de todo tipo de pecado, da ganância, do poder,
E isso é um mal que faz. Olha, nós estamos vendo nossos irmãos do Rio Grande do Sul sofrendo. Quanta corrupção não tem e quanta gente querendo aparecer, criam mentiras, criam fake news e políticos se promovem neste sofrimento e querem fazer. Claro, tem que fazer, tem que assumir o sofrimento dos irmãos e ajudar em tudo. Inclusive nós podemos fazer doações aí, a CNBB, a nossa igreja está doando, até o Papa Francisco doou para a igreja. Então, é assumir os pequenos como Cristo nos assumiu, mas não para se promover. Quem quer fazer o bem para se promover está fazendo um mal a si, embora o bem seja útil para o outro, mas está fazendo um mal para si mesmo. E assim expulsando o mal, não deixando com que nada de mal persiga os discípulos, digamos assim, né? Porque Jesus diz que nenhum mal lhe acontecerá. Muitos morreram e muitos ainda morrem por causa do evangelho, mas a fé é o que faz a fidelidade permanecer. O sinal é a fidelidade a Cristo. E assim os sinais acompanhavam Jesus, então é este que nos dá a perseverança. Aquele que foi levado às alturas, ele permanece aqui com a igreja. A presença de Cristo está na igreja, está na Eucaristia, está na palavra, está em nossa vida, que nós devemos testemunhar, irmãos e irmãs, nós sabemos. Então, continuemos amando. Se há algo de desamor em nossa vida, nós precisamos harmonizar. Nós precisamos nos configurar a Cristo, porque se queremos, como Ele, um dia sermos elevados ao céu, sermos nós participantes da glória de Cristo, devemos nós começar aqui, arrumando o terreno de nosso coração, para que a glória de Deus nos envolva como aquela nuvem que Jesus se envolveu para subir ao Pai. Precisamos desta nuvem da caridade sobre nós e que o Espírito Santo, que virá na liturgia do domingo que vem, mas já está em nós desde o nosso batismo, nos inspire a viver a palavra. Que Nossa Senhora e os discípulos que foram presentes na ascensão do Senhor, como em toda a vida de Cristo, nos ajude a entender este grande mistério. Que nós possamos cada vez mais celebrar a glória de Jesus em nós, hoje e sempre. Amém. Minha irmã, meu irmão, te convido a compartilhar este vídeo, a mandar para as outras pessoas sim, deixar o seu like e a deixar o seu comentário. Obrigado a você que permaneceu comigo até agora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.